Vamos desempacotar isso. Hum, o material de origem da nossa exploração de hoje, ele traz uma atmosfera que foge completamente do padrão. Uhum, totalmente. Não apenas pelas ideias que estão ali documentadas, mas pelo cenário extremo em que elas foram forjadas, sabe? A gente está mergulhando nas anotações detalhadíssimas de uma reunião de um grupo focado em altíssima performance. É preciso calibrar as expectativas aqui, logo de cara. Com certeza. Não estamos falando daquelas reuniões corporativas de alinhamento, né? Isso. Aquelas que acontecem numa terça-feira à tarde com café e biscoitos. Nada disso. Essa sessão específica ocorreu na madrugada do dia 9 de março de 2026. A missão deste nosso mergulho profundo é extrair as táticas... Táticas bem brutais, aliás. Exatamente. Táticas psicologicamente brutais que esse grupo discute para aniquilar a procrastinação. Eles operam sob uma ferramenta central, uma espécie de sistema que eles chamam de Rotina Inegociável de Transformação. A sigla é HIT, e é uma janela fascinante para a gente observar até onde a disciplina humana pode ser esticada. O que é fascinante aqui é o nível de comprometimento absoluto, que dita o tom de cada palavra registrada nessas anotações. A reunião começou antes das 5 da manhã. Nossa. 4h55, para ser exata. Mas o horário no relógio é só o detalhe mais superficial da coisa. O que realmente revela a espinha dorsal desse grupo é quem estava lá e sob quais condições, sabe? As notas documentam a presença de Matheus Bordoni. E, pasme, ele estava participando ativamente da chamada durante a própria lua de mel. Caramba. Pensa na psicologia por trás disso. O que faz alguém, no momento que deveria ser o ápice ali do distanciamento profissional, do lazer, se conectar a uma reunião de alta performance antes do sol nascer. É um nível de exigência surreal. E de forma ainda mais intensa a gente tem um relato sobre Elber Luz. Ele marcou presença na chamada pouquíssimo tempo após o falecimento do sogro. Nossa, é verdade, tem essa parte nas notas. Uhum. A casa dele estava enfrentando uma crise de saúde caótica, familiares lidando com vômitos e até insuficiência respiratória. Esse contexto inicial quebra qualquer presunção de que a gente está lidando com dicas triviais de produtividade. O famoso clichê da internet, né? Exato. O nível de dedicação ali elimina completamente o conceito de desculpa. Isso estabelece logo de cara que a rotina inegociável de transformação, o HIT, faz juiz ao nome. É genuinamente inegociável. Inegociável tem um peso colossal quando a gente olha para essas circunstâncias. E a conversa deles não perde tempo com superficialidade. Vai direto para a raiz biológica da falta de ação. Tem uma discussão muito lúcida sobre como a nossa própria mente joga contra nós. A biologia básica, né? Isso. O cérebro humano é uma máquina implacável de poupar energia. Foi moldado ao longo de milênios para buscar sempre o caminho de menor resistência. É por isso que velhas práticas, aquelas atitudes passivas de sentar no sofá e não fazer nada, viram o padrão. É o caminho mais fácil. O grupo disseca como implementar a metodologia do HIT, ou mesmo um hábito super simples tipo a leitura, é algo que o cérebro vai repudiar no início. Ele vai classificar a leitura como chata. E não por falta de interesse intelectual, mas puramente porque focar numa página impressa exige um gasto calórico. É um gasto energético que a mente prefere economizar a todo custo. E é exatamente para combater essa inércia evolutiva que entra uma das filosofias mais contundentes do grupo, que foi trazida por um membro identificado nas notas como meu causal. Essa parte é muito boa. Existe na nossa cultura atual uma obsessão quase sagrada pelo equilíbrio, né? A ideia de dividir o dia em fatias perfeitas, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer e família, 8 horas para o sono. O ideal utópico. Só que o argumento central debatido por eles é que esse equilíbrio simétrico é um mito perigoso para quem está construindo algo. Pode até ser uma meta válida para o futuro, para um momento de manutenção, quando a estabilidade já tiver sido conquistada. Porém, na fase atual em que o grupo opera... Uma fase de construção agressiva. Exato, de forjar novos limites. O que se exige agora é um desequilíbrio temporário. É aceitar o desconforto de que, para a balança pender para resultados extraordinários lá na frente, ela precisa estar propositalmente e violentamente descalibrada no presente. A energia precisa ser canalizada de forma desproporcional para o sacrifício, o que levanta uma dúvida muito natural. Como é que alguém vive nesse desequilíbrio sem simplesmente enlouquecer
ou perdeu o controle de tudo? É uma ótima pergunta. É aqui que as anotações trazem a perspectiva do Isaac Paixão. Ele relata um momento de clareza que beira o assustador. Ao tentar aplicar os princípios do HIT, ele finalmente sentou e colocou as rotinas no papel. E ao estruturar a agenda de forma visual, o sentimento não foi de controle imediato. Foi de choque, né? Foi um choque absoluto. Um choque ao perceber a quantidade absurda de tempo que ele simplesmente deixava escorrer pelo ralo todos os dias. A grande virada de chave mental aqui é a ressignificação da agenda. Muita gente vê a agenda cheia como prisão. Exato, como um cerceamento da liberdade. Mas para o Isaac e para o grupo todo, a agenda é a única bússola que impede a deriva. Sem ela, a tendência natural de qualquer ser humano é escorregar de volta para o que eles chamam de vida automática. Aquele estado dormente. Isso, onde os dias passam, a energia é poupada, mas nenhum milímetro de progresso real é feito. Esse conceito da vida automática nos leva perfeitamente a um paradoxo maravilhoso que foi relatado pelo Albert Luz. Ele expôs uma ironia muito cruel que atinge em cheio quem busca a independência profissional. Nas anotações, ele reflete sobre como, surpreendentemente, era muito mais fácil manter uma rotina rígida, acordar no horário e entregar resultados quando ele trabalhava no regime CLT. Ou seja, quando tinha um chefe cobrando. Exatamente, quando existia uma estrutura externa de pressão. No momento em que ele fez a transição para trabalhar por conta própria, sendo dono do próprio tempo, a autossabotagem se instalou de forma feroz. A análise psicológica que a gente pode extrair disso é profunda. A autonomia total remove o medo imediato da consequência externa. Sem um chefe ali fungando no cangote, a mente fala que dá para fazer amanhã. Exato, a mente que busca poupar energia sussurra isso. O que o Albert descobriu e o que o grupo debate exaustivamente é que a liberdade externa exige a construção de uma tirania interna implacável. Se não tem ninguém para impor o ritmo, a própria pessoa precisa se tornar um general muito mais exigente do que qualquer chefe corporativo jamais seria. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque assumir esse papel de general de si mesmo exige táticas pesadas. Ao ler as notas, algumas das estratégias parecem quase um combate corpo a corpo contra a própria biologia. Totalmente. O Matheus Bordoni, por exemplo, relatou a luta dele para deixar de ser uma pessoa que funciona de madrugada e passar a acordar cedo, como dita a cartilha do grupo. E a tática que ele usou, ele virou uma noite inteira acordado de propósito. Uhum. Mas, parando para analisar de forma cética, forçar uma privação de sono dessa magnitude não soa incrivelmente insalubre? Como é que uma tática de exaustão brutal como essa se encaixa na ideia de alta performance? É uma objeção super válida, e sob uma lente tradicional de saúde, privação de sono é de fato prejudicial, mas dentro da estrutura mental do HIIT, eles não estão buscando conforto a curto prazo. O objetivo dessa atitude extrema era aplicar um choque no sistema. Um reset forçado. Uma privação de sono cirurgicamente calculada para forçar o relógio biológico a sofrer um reset violento. Como você disse, a regra de ouro que o Matheus aplicou foi estabelecer uma hora inegociável para acordar no dia seguinte, independentemente da hora que o corpo finalmente cedesse ao sono. É a aplicação literal do princípio de intimidar a própria natureza. Em vez de ir ajustando o despertador aos poucos, arrastando o sofrimento. Isso. Em vez de tentar ajustar 15 minutos a cada dia, a tática escolhe um dia de dor extrema para reescrever o padrão basal do cérebro. É brutal, mas, segundo os relatos da reunião, corta o mal pela raiz. E essa lógica de arquitetar o próprio ambiente para não falhar aparece também na forma como eles gerenciam a carga de trabalho. O mesmo Matheus compartilhou uma estratégia de proteção de agenda que é muito inteligente. Ele passou a agendar intencionalmente blocos de 3 horas para tarefas que ele sabe perfeitamente que levam apenas 2 horas. Isso é brilhante. O objetivo não é trabalhar de forma mais lenta ou preguiçosa. A genialidade está em criar um amortecedor contra a realidade, porque a realidade é caótica. Imprevistos sempre acontecem. Sempre. Ao criar essa margem de segurança sistêmica de 1 hora, se o imprevisto acontecer, ele não cria aquele efeito dominó catastrófico que destrói o resto do planejamento do dia. A rotina inegociável é protegida pelo próprio espaço vazio deixado ao redor dela. Exatamente. É o planejamento que aceita a imperfeição do mundo externo.
E, em paralelo a isso, as anotações destacam a jornada de Augusto Lima, que também estava tentando migrar produtividade para a parte da manhã. A tática que o Augusto adotou é um contraponto muito interessante àquela armadilha clássica que a gente vê o tempo todo. Qual delas? Sabe quando alguém lê um livro sobre hábitos atômicos e tenta, numa segunda-feira, mudar a dieta, começar a correr, acordar às 5 da manhã e aprender um idioma tudo de uma vez só? A receita perfeita para o fracasso na quarta-feira. Isso gera uma explosão de dopamina no primeiro dia, seguida por um colapso inevitável no terceiro. O Augusto foi no caminho oposto. A estratégia dele, perfeitamente alinhada ao rigor do grupo, foi adaptar rigorosamente uma única tarefa por vez. Focar toda a energia disponível para fazer aquela única mudança cruzar a linha do que é desconfortável e se estabelecer como algo constante. Algo automático. Exato. Apenas quando essa primeira trincheira é conquistada de forma inegociável, ele adiciona a próxima. É uma construção muito mais lenta no início, mas cria alicerces que não desmoronam na primeira semana de estresse. Essa mentalidade de blindar a mente contra o desperdício ganha contornos quase cinematográficos nos relatos sobre a trajetória do meu casal. Antes de atingir o patamar atual, durante os anos em que ele atuou como servidor público na polícia, a relação dele com o tempo morto era de uma otimização muito agressiva. Bem agressiva. Imagina a cena, o trajeto de ida e volta para o quartel não era um momento para ouvir música ou relaxar. O rádio do carro era uma sala de aula. Ele ouvia podcasts complexos e literalmente tirava prints da tela do celular durante o trajeto só para garantir que as informações cruciais não se perdessem e pudessem ser revisadas. E a disciplina ia além disso. Tinha a questão do intervalo também, né? Exato. No horário de intervalo no trabalho, enquanto a dinâmica natural de qualquer grupo é jogar conversa fora, reclamar da rotina, ele sacava livros físicos para estudar. A recusa em deixar que o ambiente medíocre ditasse o ritmo do desenvolvimento dele é a personificação de que a excelência exige muitas vezes isolamento no meio da multidão. E essa recusa em aceitar o caminho fácil se manifesta com muita força no longo debate que o grupo teve sobre o treinamento físico. Um dos membros, Melo Marzo, trouxe uma teoria interessante para quem tem dificuldade de dormir cedo. Ele sugeriu treinar de forma intensa à noite. Para cansar o corpo. A ideia seria usar o desgaste do ferro e do suor para forçar uma exaustão corporal tão profunda que a mente não teria outra opção a não ser desligar, garantindo um despertar matinal. Contudo, o meu casal apresentou uma visão oposta que acabou dominando a discussão. Que é o treino matinal? Isso. Para ele, o treino matinal opera numa frequência contraintuitiva. O senso comum diria que gastar energia logo cedo deixa o corpo exausto para o resto do dia. Mas a realidade fisiológica observada por eles é que o exercício pesado pela manhã funciona como uma injeção de vitalidade. Ele muda a química do sangue. Dá mais energia, paradoxalmente. E mais ainda, tem um detalhe impressionante nas notas, onde o treino na madrugada é descrito quase como uma válvula de escape psiquiátrica. Em fases de problemas agudos, correr pesadamente no meio da noite era usado como terapia física. Uma forma de processar a ansiedade latente até que a mente estivesse exausta o suficiente para permitir o sono. É o corpo sendo usado como ferramenta para estabilizar a mente. E falando em mente, um ponto de muita fricção documentado ali é a forma como a gente consome conhecimento hoje. O Leonardo Levitt trouxe à tona uma frustração muito comum. A absoluta incapacidade de focar em audiolivros densos enquanto tenta realizar outras atividades do dia a dia. É clássico isso. A mente divaga, o áudio continua tocando e a retenção de conteúdo vai a zero. É muito fácil se identificar com isso. A solução que o grupo debateu para isso ataca diretamente a nossa ansiedade moderna de querer absorver tudo na velocidade máxima. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa relação com a informação. A diretriz que se cristalizou ali na reunião foi uma rejeição daquela cultura de ouvir tudo em velocidade acelerada, o famoso 2x, enquanto se tenta trabalhar ou responder e-mails. O cérebro não realiza trabalho intelectual em paralelo. Ele apenas alterna rapidamente entre tarefas, perdendo eficiência em todas. Multitarefa é um mito. Totalmente. A recomendação documentada foi simples e precisa. Reservar os audiolivros para velocidade normal, sem aceleração, e consumi-los exclusivamente durante tarefas estritamente mecânicas. Atividades como lavar a louça, limpar a casa ou organizar um ambiente físico. Porque não exige esforço mental. Exato.
Como essas tarefas usam caminhos neurológicos motores que não exigem processamento intelectual pesado, a mente fica completamente livre para absorver a complexidade do áudio sem competir por recursos cognitivos. Tem um detalhe nas anotações sobre esses áudios que chama muita atenção. Em relação aos exercícios físicos muito longos e exaustivos, há uma metáfora específica. Eles se referem ao uso de audiolivros durante esses treinos como morfina. Morfina em áudio? Isso. Quando o corpo está gritando para parar no meio de uma corrida longa, o desconforto é gigantesco. O foco intelectual exigido para acompanhar a narrativa do livro age como um analgésico mental. Ele sequestra a atenção que estaria focada na dor muscular e nos pulmões queimando, mitigando o sofrimento imediato. É literalmente usar o intelecto para hackear e anestesiar a tolerância à dor física. É a instrumentalização máxima da atenção. Onde se coloca o foco, a realidade muda. E essa postura de total dominação sobre os próprios recursos fica evidente quando a gente analisa a forma como eles encaram o relógio. O Melo Marzo usou uma expressão que ecoa por todo o material: a necessidade de intimidar o próprio tempo. Intimidar o tempo. É muito forte isso. Não é uma linguagem passiva de forma alguma. O tempo não é algo que flui e que tentamos acompanhar. Para eles é algo que deve ser encurralado e subjugado. Vemos o poder emocional disso no relato de Milagrinho Oficial. É documentado um sentimento de alegria e satisfação imensurável ao conseguir simplesmente concluir o design de uma arte no Canva no mesmo dia que tinha planejado. Parece pouco, mas é uma vitória imensa. Para quem está lutando para sair da areia movediça da procrastinação, o simples ato de espalhar os aplicativos de agenda por todos os dispositivos, cercando a si mesmo visualmente de responsabilidades e ver uma pequena tarefa sendo concluída, gera uma descarga de dopamina formidável. O HIIT se sustenta nessas pequenas vitórias sobre a paralisia. Mas e aqui a gente entra em terreno perigoso. Sustentar essas vitórias exige confrontar as distrações com uma frieza quase impiedosa. É fácil entender a teoria, mas como convencer um adulto hoje a largar o vício invisível que carrega no bolso, no celular? Esse foi o ponto de maior atrito na reunião. Ah, o debate das 8 horas? Esse mesmo. Augusto e Daniel revelaram que haviam estipulado um limite de uso para redes sociais nas rotinas deles. 8 horas diárias. A reação do meu casal ao ouvir esse número foi explosiva. Ele cravou no meio da chamada que um limite de 8 horas era totalmente inconcebível e absurdo. E a matemática por trás da indignação dele é irrefutável. Se a gente pegar o ciclo de 24 horas de um dia, 8 horas representam exatamente 1/3 da existência de uma pessoa. É a mesma quantidade de tempo que um ser humano deveria passar dormindo. O que estava sendo criticado com tanta veemência ali não era apenas o número. Era a compreensão da ferramenta. A total incompreensão da natureza da ferramenta, exato. As redes sociais modernas não são passatempos inofensivos. Elas são arquiteturas predatórias, construídas com algoritmos preditivos bilionários com o objetivo singular de sequestrar a atenção. Estabelecer um limite de 8 horas dentro de um ecossistema projetado para o vício não é estabelecer limite nenhum. É assinar um termo de rendição. Perfeito! Entregando 1/3 da vida de forma passiva para uma máquina. Para conseguir romper com uma passividade tão enraizada, o material detalha o que parece ser o pré-requisito psicológico para a rotina inegociável de transformação. Eles chamam isso do conceito da xícara vazia. A premissa é bem clara. É impossível derramar chá novo numa xícara que já está transbordando. A analogia da autoescola é excelente para ilustrar isso. Muito. Se a gente perguntar para qualquer instrutor de autoescola, a maioria esmagadora vai dizer que prefere ensinar a dirigir uma pessoa que nunca sentou no banco do motorista do que alguém que já dirige de forma madura há anos. O motivo? O novato absoluto não tem o que desaprender. O amador carrega vícios. Uma bagagem de vícios posturais, manias perigosas e atalhos errados que precisam ser dolorosamente mapeados e destruídos antes que a técnica correta possa sequer começar a ser ensinada. O grupo exige que os membros esvaziem a xícara de todas as antigas crenças de produtividade e conforto para que o HIIT possa ser instalado do zero. E esse conceito de esvaziar a mente prepara o terreno para a descoberta mais profunda destas anotações. A base arquitetônica que sustenta toda essa disciplina inabalável não é composta por técnicas motivacionais do Vale do Silício.
Ao longo das notas, é analisado de forma muito metódica que o grupo opera sobre um sistema de crenças unificado. É crucial destacar isso. Sim, alicerçado na fé cristã. Para nossa audiência que está acompanhando, é importante observar isso de forma totalmente analítica e imparcial, como o sistema operacional que rege as decisões do grupo. Para eles, a típica divisão moderna entre vida secular, negócios, dinheiro e a vida espiritual é uma ilusão. Há apenas uma existência. Tudo está conectado. Tudo. E a visão documentada ali é de que o sucesso verdadeiro e perene não vem da tentativa arrogante de inventar um caminho próprio baseado no ego. Vem de uma submissão estrita ao que eles chamam de a palavra, referindo-se aos preceitos bíblicos. O que torna a observação disso tão interessante é como essa estrutura vira do avesso a nossa percepção contemporânea de liberdade. A mentalidade comum, o senso comum hoje, sugere que seguir regras estritas ou preceitos milenares é uma forma de aprisionamento, que é um peso carregar dogmas. Mas a perspectiva do grupo argumenta o exato oposto. Utilizando a metáfora do fardo leve. Exato. Para eles, a verdadeira exaustão esmagadora da vida, o verdadeiro peso indescritível, reside na tentativa constante de querer fazer as coisas do nosso próprio jeito. A exaustão mental de ter que inventar soluções para cada crise moral, financeira ou conjugal, operando sem um manual. Submeter-se ao caminho que na visão deles já foi divinamente estabelecido, tira a responsabilidade de ter que reescrever a bússola a cada tempestade. Seguir a cartilha estabelecida é o que torna a jornada suportável. É um sistema onde a crença funciona como uma força da física. As anotações evidenciam que, para eles, os princípios que regem esse caminho são vistos como realidades absolutas do universo. Tipo leis da natureza? Equivalentes à gravidade, à existência do oxigênio ou ao valor do dinheiro. Se o indivíduo decide, por conta própria, parar de acreditar no conceito de dinheiro, os boletos continuarão chegando de qualquer forma e as consequências serão muito reais. A realidade não se importa com o que a gente acha. Da mesma maneira, a convicção que sustenta o grupo é que seguir essas orientações traz prosperidade e estabilidade porque elas são mecanismos inerentes à realidade, imunes a qualquer ceticismo. É exatamente essa base inegociável que explica o relato do meu casal sobre a estrutura do relacionamento dele com a parceira, Laura. Esse é um ótimo exemplo prático. Ele afirma categoricamente que qualquer problema que enfrentam é sempre de natureza externa, nunca é uma ruptura interna. Como o relacionamento foi construído sobre uma rocha de princípios que ambos aceitam como absolutos, eles não precisam debater o que é certo e o que é errado durante uma crise. As regras já estão claras. A fundação é inabalável, garantindo que as tempestades, por mais violentas que sejam lá fora, não consigam penetrar a estrutura da casa. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Quando a gente recua um pouco e olha para todo o cenário que desempacotamos hoje, a reunião antes das 5 da manhã, os choques biológicos no sono, a batalha contra as 8 horas de distrações e essa base inabalável de crenças, a grande tese que emerge é a distinção brutal entre acúmulo de conhecimento e mudança de comportamento. É a prática pura. Compreender intelectualmente que o cérebro é preguiçoso não altera a rotina. Saber que a agenda organiza o caos não cria resultados mágicos. A premissa da rotina inegociável de transformação é que apenas a execução física, repetitiva e muitas vezes dolorosa possui a força de moldar a neuroplasticidade da mente. O cérebro aprende fazendo. O sacrifício inicial no extremo exige um gasto de energia monumental. Mas com a constância implacável, o cérebro finalmente cede. Ele aceita o novo padrão. O que antes era um ato excruciante de disciplina passa a custar cada vez menos energia, até que a busca de excelência se torne o estado padrão de quem domina essa engrenagem. É o momento em que a ação forçada transcende a mecânica e se transforma na própria identidade do indivíduo. E observando de longe todas essas táticas de atrito intencional, a recusa a atalhos e a imposição de regras rígidas, uma questão inevitável sobre o nosso tempo atual se forma. Sabemos, com base em ampla documentação biológica e comportamental, que a mente humana é programada para o menor esforço. É fato biológico. Diante disso, será que a nossa obsessão contemporânea pela conveniência extrema, a total ausência de atrito em aplicativos de comida, algoritmos que pensam por nós e serviços que eliminam qualquer necessidade de esforço físico ou mental, não está, na verdade, atrofiando severamente a nossa capacidade de tolerar o desconforto?
E se a dor do desconforto for a única moeda aceita no pedágio em direção a qualquer forma de excelência real, qual é a magnitude do preço invisível que estamos pagando por vivermos submersos nessa vida automática?